todos, sejam muito bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 13 traz como objeto de conhecimento elementos notacionais da escrita, detalhamento, pontuação, regras. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, nossa aula é sobre pontuação, sinais de pontuação, certo, gente? Os sinais de pontuação, eles marcam o ritmo do texto. Eles são muito importantes, porque através deles a gente marca o quê? As pausas, entonação, né? Permitindo uma maior clareza, tá? Da nossa comunicação, principalmente na escrita. Porque quando a gente fala, aqui ó, nós temos o gesto, a expressão facial, né? Já no texto não entra. Quem é que vai ajudar a dar essa clareza e expressividade? Os sinais de pontuação. Muito bem, então agora nós vamos o quê? Lembrar quais são os sinais. Né? Vamos começar aí, ó. Primeiro sinal que apresento para vocês é o sinal, o quê? Ponto final. Vejam aí, olha. Chamo-me ponto final. Apareço no final das frases e indico que elas estão completas. Segundo sinal é a vírgula. Eu sou a vírgula. Uma pequena pausa que separa as palavras em uma enumeração. Terceiro ponto que eu trago para vocês, quem é? Meu nome completo é ponto e vírgula. Juntos, obrigamos a uma pausa como um ponto final. Mas não terminamos a frase. Olha só, né? Então a pausa ali é um pouquinho maior, mas ainda não indica que a frase foi concluída. Vamos verificar mais os pontos aí? Muito bem, olha só, mais 3 pontos para a gente relembrar, né? Nós temos aí, ó, tem 2 pontos, né? Somos 2 pontos. Em seguida de nós, vem tudo explicando em pormenor, né? Depois vem um bem conhecido, chamo-me ponto de interrogação. E eu sou muito curioso, por isso estou sempre a fazer perguntas. Percebe? Olha só, então ali quando a gente quer indagar alguma coisa, ponto de interrogação. O outro ponto, sou conhecido por ponto de exclamação e apareço para mostrar sentimentos. Olha, esse aqui com certeza nós mulheres usamos bastante, né? Somos muito sentimentais. Vamos para verificar mais. Muito bem, olha só. Mais 2 pontos para a gente conhecer. Agora, somos 3 pontinhos. Bem conhecido, né? Qual é? Os 3 pontinhos. Chamados de reticências. Então, os 3 pontinhos, que geralmente é bastante usado, os 3 pontinhos, o nome deles é o quê? Reticências, certo? Conosco fica sempre algo por dizer. Ali quebra, né? O pensamento, mostra que está incompleto a frase, o pensamento, enfim. Tá? Agora nós, as aspas, somos úteis, pois assinalamos que determinada frase foi escrita por outros e não por nós. Olha aí mostrando, né, que é a questão do discurso direto, mostrando a fala do personagem, né? Às vezes, lá quando está falando na escrita, um texto narrativo, aparece muito no travessão, mas também essa indicativa de frase, né, de uma fala em si, também pode ser indicado por aspas, tá? Muito bem, tem mais algum ponto aí pra gente verificar? Tem, olha só, mais 2 pontos, né? Olha, somos chamados de parênteses. No meio de uma frase, somos úteis para dar uma informação
ou explicação, né? Às vezes a gente está conversando, vou dar aqui um aspas, né? Ou então, vamos abrir um parêntese aqui. A gente vai dar uma informação que é um pouco por fora daquilo que para contextualizar o que a gente está falando. Então serve aí também, certo? O travessão, meu nome é Travessão, sou muito conhecido por pontuar a fala de personagens, olha só. Mas essa não é a minha única função. Realmente, né? O travessão a gente conhece bastante como a fala do personagem, porém o travessão, em alguns casos, ele pode inclusive exercer a função da vírgula. Vocês sabiam? Pois se não sabiam, fiquem sabendo agora. Então a gente relembrou os sinais de pontuação, né? Todos eles. Agora eu quero que vocês prestem atenção ao texto a seguir. No meio de uma poesia, o ponto saltou na vírgula com a intenção de namorar. Foi coisa bem passageira, dessas que ninguém liga. Mas entre o ponto e a vírgula deu pano para a manga da briga. A vírgula, toda prosa, pro papo continuar. O ponto queria descanso, ficar de papo pro ar. A vírgula esticava a frase, lero-lero, coisa e tal. Lá vinha o ponto correndo e botava um ponto final. Foi indo. A vírgula ficou nervosa, falou do direito e do avesso. Falou de fim pro começo, berrou e perdeu o senso. O ponto? Nem ligava para ausência de consenso. Ponto é silêncio no texto. Imagine se muda de jeito. A vírgula, na mesma hora, resolveu ir embora numa frase de efeito. O ponto ficou zangado, achou de botar defeito. Podes ir, tagarela, falou com voz amarela. Como és chata, criatura! Nem escritor te atura. A vírgula, atrevida, optou pela pirraça. Toda hora requebra de graça em qualquer frase sem sentido. O ponto, quando ela passa, esquece de lado o passado, fica todo derretido. O poeta investiga as razões da eterna briga. Os opostos se atraem, querem sempre se juntar. Não há força sem fraqueza, nem feiura sem beleza, e a sorte depende do azar. Muito bem, olha só, né, essa briga aí entre dois pontos, né? A vírgula e o ponto final. A vírgula quer fazer o quê? Esticar a frase, né? Como o ponto final falou, ela é tagarela, porque ela dá uma continuidade, ela não finaliza. Já o ponto, não, minha amiga, se acalme, já chega, vamos terminar aqui. Aí ele põe o ponto final, mas a vírgula não aceita. E sabe o que eu acho interessante? Que aí, se a gente for pensar, houve um casamento, um consenso. Tá, vamos fazer o seguinte, nem termina, né? E também não dá aquela pausa tão curta. O que eles fizeram? O ponto e a vírgula. Ponto e vírgula é aquela pausa um pouco mais alongada. Então ali, com certeza, eles entraram no consenso, né? Muito bem, então vejam aí, falando sobre a importância da pontuação, a briga entre eles, entre continuar o texto ou acabar o texto. Vamos focar então agora no uso da vírgula. A vírgula ela é muito usada, né, no nosso período. Quando termina o período, a gente termina com o quê? Com o ponto final, certo? Mas dentro do período, se ele for longo, provavelmente nós vamos utilizar a vírgula. E é importante a gente saber quando usar e quando não usar. Certo? Tenho certeza que quando a gente fala assim, é sobre o uso da vírgula, ainda é comum ter pessoas falando que a vírgula é uma pausa para respirar, né? Certeza que ainda tem gente pensando desse jeito, mas não, gente, a vírgula não é uma pausa para respirar. Ela tem regras. Imagina, eu tô cansada porque eu corri e aí eu vou falar, é porque nós estávamos correndo. E aí, olha só, se eu for pontuar de acordo com a minha respiração, a cada uma palavra vai ter uma vírgula, a cada duas palavras vai ter uma vírgula. Olha só, loucura. Então, não é uma pausa para respiração ou, você vai de acordo com a sua respiração. Se a minha respiração for mais rápida que a tua, e aí, como é que vai ser a pontuação desse texto? Né? Então, não, tirem isso da cabeça de vocês e agora vamos aprender as regras para usar a vírgula corretamente. Vamos lá? Muito bem, o uso da vírgula. Usamos a vírgula, olha aí, ó.
os 3 pontinhos chamados de reticência, mostra aqui o quê? Que tem algo a mais para dizer, não está completa, né? E aí, o que vai completar é logo embaixo. Vamos usar vírgula para separar elementos repetidos ou que fazem parte de uma enumeração de termos que exercem a mesma função sintática, tá? Exerce a mesma função sintática. Então, de repente, são todos complemento, tá bom? Vai ser nessa pegada. Então, olha só. Logo, logo, ele chega. Veja que logo a palavra está repetida. Então, quando estamos diante de elementos repetidos, né? Nós temos que utilizar a vírgula. Então, vamos supor que esse exemplo esteja lá no exercício de vocês, tá na prova de vocês e fala assim, justifique o emprego da vírgula. Aí vocês iam justificar o quê? Que foi empregado porque houve uma repetição de termos. Aí vocês podem colocar entre parênteses o quê? O logo, que esse foi o termo que repetiu. No caso, ele repetiu 2 vezes, certo? Vou perder minha paciência já já. Olha só, quem aí, né, com certeza já ouviu a mãe. As professoras às vezes falam, né, que ninguém é de ferro, ainda mais uma turma numerosa, a gente fica doida, né? Então, olha só, vou perder minha paciência já já. Todo mundo sentado, né? Então, vejo aqui, ó, já foi repetido, portanto, eu tenho que usar a vírgula, tá? Novamente, justifique sua resposta porque houve repetição do elemento já. Pronto, né? Do já. Então, aqui é obrigatória a presença da vírgula. Esse vestido está lindo, lindo! Meu Deus! Olha só, lindo, lindo sendo repetido. Então, eu tenho que colocar a vírgula porque para separar elementos repetidos. É uma das regras, certo? Vamos continuar? Para separar o aposto, palavra ou expressão que explica um termo anterior, tá bom? Então, o que é o aposto? Olha só como ele veio o que, ó, entre parênteses, e aí, ó, isso aqui tudo tá explicando o que é o aposto, certo? Então, o aposto é uma palavra, uma expressão que vai explicar um termo que já foi mencionado, tá bom? Ó, foi coisa bem passageira, dessas que ninguém liga, mas entre o ponto e a vírgula, deu ponto para a manga da briga. Um trecho lá do texto que a gente viu, né? Então, vejam só. Foi coisa bem passageira, mas entre o ponto e a vírgula deu pano para a manga da briga. Então, vejo aqui, que aqui, essa expressão aqui, ó, todo esse termo aqui, dessas que ninguém liga, percebam que ele está falando o quê? De quem? Né? Foi coisa bem passageira. Do que foi? Da briga em si, né? Do que aconteceu. Aí ele fala assim, mas foi dessas coisas que ninguém liga. Percebe que ele está explicando, né? Falando sobre algo que já foi mencionado. Então, eu tenho que isolar. Eu tenho que utilizar a vírgula. Então, a vírgula ela vai ser utilizada para separar o quê? O aposto, tá, gente? Nós temos que separar o aposto. Por quê? Ele é um termo acessório da oração, né? A gente sabe que nós temos a oração e dentro da oração nós temos os essenciais, que quem é o sujeito e o predicado. E o aposto, ele é acessório, então eu posso tirar sem prejudicar o quê? A nossa oração, como eu tirei para vocês ainda agora, vocês perceberam que a oração ficou completa, fez sentido. Por isso, eu tenho que utilizar a vírgula para isolar o aposto, certo? Vamos lá, continuar? Muito bem. A vírgula atrevida optou pela pirraça. Toda hora requebra de graça em qualquer frase sem sentido. Olha só aqui o nosso aposto que já está destacado. Verifiquem aqui, quem é a atrevida aí que ele está falando? A vírgula. Então vejam que ele realmente, né, está retomando ali, está falando, perdão, né?
Ele explica um termo anterior, que quem é o anterior? A vírgula. Então, ele utiliza, né, de atrevida para explicar o termo anterior. Então, novamente é um aposto. Se é um aposto, eu preciso isolar com vírgula. Então, vejo que atrevida está entre vírgula. Vamos tirar o aposto? A vírgula optou pela pirraça. E aí, o fato de eu ter tirado a atrevida prejudicou o entendimento da minha oração? A vírgula optou pela pirraça. Percebam que, ó, não alterou o que eu quero dizer, não deixou incompleta, não modificou o sentido, né? Então, realmente, a atrevida é o nosso aposto, porque ele faz ali uma explicação, né, da vírgula. A vírgula, toda prosa, pro papo continuar. Vejam aqui, toda prosa entre vírgulas, porque toda prosa tá como aposto, uma vez que o que está explicando o termo anterior. Então, vejam aqui que ele utilizou o aposto atrevida e toda prosa para retomar, para se referir à vírgula, né, a personagem ali no caso, certo? Vamos lá? Mais uma regrinha de quando usar a vírgula para isolar o vocativo. O que é o vocativo? Termo utilizado para chamar, dirigir-se diretamente ao interlocutor, tá? Olha só, o vocativo, não é? É um chamamento. Eu vou chamar. Quando vocês estão na sala, né? Aí levanta a mão, porque eu tenho certeza que vocês levantam a mão para a professora saber que vocês querem falar, não ficam, né? Certeza. Então, você levanta a mão, a professora, pois não. Aí você diz o quê? Professora, posso ir ao banheiro? Que eu tenho certeza que vocês falam desse jeitinho. Aí a professora, sim, pode ir. Então, veja que, ó, professora, você está chamando a professora. Então, vai ter o quê? Uma vírgula, tá? Todo dia, certeza que vocês utilizam esse vocativo. Lembrem-se, gente, que vocativo é a pessoa com quem eu falo, porque eu estou o quê? Chamando. O vocativo não é o sujeito da nossa oração, ok? O vocativo é com quem eu falo, quem eu estou chamando, certo? Então, vamos lá para continuar nosso exemplo. Muito bem. Então, olha só, já sabemos o que é o vocativo. Podes ir, tagarela. Falou com voz amarela. Como és chata, criatura. Nem escritor te atura. Olha só, tem até rima aqui, né? Então, vejam, ó, tagarela e criatura é o nosso vocativo. Tagarelas, pode ir. Ô, criatura chata, né? Percebam que aqui ele botou o nosso vocativo no final da frase, certo? Professora, o vocativo sempre vai aparecer no final da frase? Não, acabei de dar um exemplo lá de professora, posso ir ao banheiro? Então, vejo que professora foi o nosso vocativo e começou. O vocativo, ele pode estar no começo, no meio ou no fim. Mas sempre que ele aparecer, ele tem que ser isolado por vírgula. No caso aqui, como ele apareceu só no final, tem só uma vírgula, né? Tagarela é o nosso vocativo, porque ele está falando com a tagarela, que no caso, tagarela quem seria? A vírgula. Quem é a criatura? A vírgula. Então, ele está falando diretamente com a vírgula. Criatura chata, né? Pode ir, tagarela. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Olha só, lá do Zé Ramalho, um trecho, né, de uma música muito famosa. Então, veja, é como se ele tivesse assim, moço, olha só, tá vendo aquele edifício ali? Eu ajudei a levantar. Então, vejam que o moço é o nosso vocativo, é o nosso chamamento, é com aquele com quem eu estou conversando, é a segunda pessoa no caso, né? Então, é o meu vocativo. Se é vocativo, tem que ser isolado. Tá? Tem que ser isolado por vírgula. Agora, se de repente o moço estivesse no meio da oração, vamos supor, tá aqui a oração, aí bem aqui vem um moço, e depois do moço vem mais uma informação. Como ele apareceu
bem no meio da nossa oração, aí vai ter que ter o quê? Isolado por vírgula. Vai estar o quê? 2 vírgulas, porque ele vai ter que estar isolado. Certo, gente? Então, a gente já sabe que a gente vai utilizar a vírgula para separar aposto e vocativo. Vamos lá, continuar. Vamos usar a vírgula para o quê, gente? Indicar partículas e expressões de explicação, correção, continuação, tá? Então, vamos lá. Não é que eu esteja insatisfeito. Pelo contrário, estou muito satisfeito. Olha só, pelo contrário, nosso termo, né? Que tá falando, pelo contrário, correção, não. Estou muito satisfeito. Então, como eu estou utilizando aqui para uma correção, né? Eu tenho que utilizar vírgula. Marcos foi mal na entrevista, ou seja, precisa se preparar mais, né? Olha só nossa expressão aqui novamente, vai ter que utilizar vírgula, porque eu estou aqui diante de expressões que vai ter uma explicação, uma correção ou continuação. Nós amamos o yakisoba do restaurante do Yuri. Aliás, vamos lá sempre que podemos. Gente, é real isso aqui fui eu que escrevi, isso aqui é exemplo meu, eu amo esse restaurante. Então, olha só, aliás, né, ele tá aqui, ele se enquadra como uma expressão de explicação, correção ou continuação, então tem que ter o quê? A presença da vírgula. Muito bem. Agora, em geral, para separar o adjunto adverbial quando estiver deslocado no período, no início ou intercalando termos que se ligam sintaticamente. Olha só, geralmente o adjunto, né, ele vem, tá, no final da nossa oração. Quando a gente fala de estrutura, né, da nossa oração, geralmente vem um sujeito, verbo, complemento e lá no final vem um adjunto adverbial. Só que o adjunto adverbial pode aparecer em outros momentos. Pode aparecer no começo da nossa oração, no meio da oração. Então percebam que ele não está no local que geralmente onde ele deveria estar, né? Então, quando ele sai do lugar dele, nós vamos ter que utilizar a vírgula. Muito bem. No meio de uma poesia, o ponto saltou na vírgula com a intenção de namorar. Olha só o que eu falei, eu sabia, ó. Saltou lá na vírgula, por isso que nasceu quem? O ponto e vírgula, rapaz. Sabia que aquela briga ali... Ó, no meio de uma poesia, né? Então, vejam só que aqui nós temos o nosso adjunto adverbial, né? Que é o que do momento, no momento da briga, certo? Então, ele está pontuando um momento, um tempo, tá? Poderia ser assim, o ponto saltou na vírgula com a intenção de namorar no meio da poesia, né? Perceba que esse termo ele tinha que estar bem aqui, ó. Mas ele disse, não, eu quero aparecer primeiro, porque eu quero dizer que momento dá o maior destaque, que apesar daquela confusão que fizeram, ele queria o quê? Chamegar esse ponto. Menina, abre o olho com esse ponto. Então, aqui é o nosso adjunto adverbial que se deslocou. Então, eu tenho que colocar o quê? A vírgula. Vamos para o nosso outro exemplo. A vírgula, na mesma hora, resolveu ir embora numa frase de efeito. Olha, a vírgula aí ficou zangada. Abriu o olho com ponto, que eu já vi com ponto. Então, vejam aqui. Olha só o nosso adjunto adverbial novamente, ó, pontuando um tempo, né? Na mesma hora, agora. Então, tá pontuando um tempo, né? Adjunto adverbial de tempo. Então, o que era para estar aqui, mas ela disse, não, vou passar para cá. Ela fez o inverso, né? Se ela saiu do final e veio para o meio, ela tem que ser isolada. Então, o meu adjunto adverbial foi para o meio, então ele está aqui deslocado, eu vou colocar vírgula. Então, vamos lá. Imagina que tem desses dois exemplos na prova de vocês, e aí vocês têm que justificar
o emprego da vírgula. O que vocês vão dizer? A vírgula foi empregada para isolar o adjunto adverbial deslocado, tá? Deslocado. Os adjuntos adverbiais, gente, lembrando que ele pode dar a ideia de tempo, de lugar, né, de espaço, de companhia, tá bom? Aqui eu dei ideia de tempo. Vamos prosseguir. Agora que a gente já sabe, né, quando usar a vírgula, nós já sabemos, né? A vírgula é usada para o quê? Separar elementos repetidos, né? Para separar, de repente, uma correção, uma sequência, uma enumeração, separar aposto, vocativo, não foi isso que a gente viu? Separar o adjunto adverbial deslocado, entre outros, né? A gente também utiliza a vírgula para quê? Para indicar local e data, Manaus, vírgula. Então, a gente coloca a data, ali tem que ter uma vírgula, porque eu vou separar o quê? O local da data. Então, vejam que tem regras para ser utilizados. Agora que vocês já viram ali, agora que eu já coloquei, né? Vamos verificar quando não usar. É importante, né? Imagina lá que eu já caiu lá, não tem um aposto, não tem um vocativo, não tem uma sequência, não tem uma palavra repetida, não tem uma correção. E agora? Eu pontuo, não pontuo, pontuo, não pontuo? Vai ter aquela dúvida. Por quê? Fugiu da regra de pontuação que a gente estudou. Vamos verificar quando não precisa, não pode pontuar? Vejam só. Muito bem. Não se usa vírgula para separar. Gente, isso aqui é básico. Anotem no caderno de vocês, porque isso aqui faz perder tanto ponto em algumas provas que vocês podem vir a fazer, porque é erro básico. Então, não vamos ter erros básicos, tá? Não podemos separar por vírgula sujeito e predicado. Carlos fez o jantar para a esposa. Lembrando que o sujeito aqui pratica a ação, pratica ou sofre, né? Quem fez o jantar? A gente faz a pergunta por verbo. O Carlos. Então, Carlos é o meu sujeito. Tudo que sobrou é meu predicado. Eu não posso chegar aqui e botar uma vírgula. Se eu colocar uma vírgula depois do Carlos, eu vou estar separando o meu sujeito do predicado. Então, isso não pode acontecer. Outra coisa, verbos e seus complementos, né? Seus objetos. Ana escreveu uma carta. Ana escreveu o quê? Uma carta. Para quem? Para Luiz. Então, percebam que uma e para Luiz completam o sentido do verbo. Então, eu não posso chegar aqui e colocar uma vírgula, por exemplo, aqui nessa e logo depois de cartas. Se eu fizer isso, vai estar errado, tá? Nomes e complementos. Eu estou perto de sua casa. Eu estou perto. Perto, menino, da onde? Ah, da sua casa. Que legal. Então, vou te esperar. Então, perceba, ó, que perto é meu nome. O que é nome aí no caso? Tudo que não é verbo, né? Perto não é verbo, então a gente considera como nome, tá bom? Nomes e adjuntos adnominais. Aquela casa amarela é minha. Estou apontando ali, né? Então, percebam que aqui, ó, casa é o meu nome, inclusive um substantivo, certo? E aí, aquela e a amarela estão ali se referindo a ela, caracterizando, especificando a casa. Então, eles são adjuntos adnominais. Esses aí vocês não podem colocar vírgula, porque senão vocês estarão errando. Certo, gente? Então, nós ficamos por aqui e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!